guarda unilateral do processo dela tá mentindo em tudo, todo mundo vai dizer que a outra parte está mentindo. Até porque, gente, quando você tem duas pessoas que viveram uma mesma história ali, às vezes as duas pessoas estão falando verdades, as verdades que elas acreditam, né? Porque a gente tem duas pessoas com dois pontos de vista diferentes. Quando você chega, arranja uma terceira pessoa e coloca ali para enxergar aquilo ali, vai criar uma terceira verdade. Encontrei aqui na internet o blog do Estude com um texto que traz exatamente essa ideia que eu quero mostrar para vocês sobre a variedade do que a gente pode entender como verdade. O professor Eduardo cita que a verdade vem de um sistema de valores e leva em consideração a questão ética e moral da sociedade. Aqui então a gente já nota um caráter individual da verdade. Para Russell, a verdade está naquilo que se pode observar, perceber e sentir. Segundo Sartre, a verdade é resultado dos valores da sociedade e está na essência do indivíduo. Já Nietzsche considera que verdade não existe. Por fim, o blog cita Foucault, segundo o qual a verdade, para ser verdade, ela precisa ser livre. Caso contrário, o que teremos é manipulação. Isso aí é uma discussão filosófica do que é verdade, o que não é. Mereço seu like? É até muito interessante a gente ter um pouco dessa compreensão filosófica do que é verdade. E a gente vai perceber que nem sempre a nossa verdade é verdadeira, mesmo sendo verdadeira pra gente. Parece insano, não é? Mas veja só esse exemplo que é um caso real. Certamente, a autora sentiu o dano moral e para ela esse sofrimento era verdadeiro. Porém, não foi essa a compreensão do juiz quando julgou essa ação. Por exemplo, ele gritou comigo. Não significa que foi exatamente um grito. Às vezes, na cabeça dele, ele estava falando alto. Então, ele vai dizer, não, ela tá mentindo, disse que eu gritei. Eu só falei um pouco mais alto. Exemplo, a forma como eu falo com vocês aqui, eu falo com força, eu falo com vontade, né? Se eu falar desse jeito que eu falo com vocês aqui, gesticulando, fazendo, acontecendo, com outra pessoa, vai achar que eu vou atacar. Tô só falando, e a pessoa vai achar que eu tô agredindo, que eu tô sendo grosseira. Tô dando exemplos idiotas, tá? Só para vocês verem que fulano tá mentindo. Isso varia muito. Tem gente que mente? Tem. E é até muito comum. O número de condenações por litigância de má-fé é muito grande. E olha que nem sempre a mentira é detectada. E a lei prevê punição para quem age dessa maneira. Tanto as partes quanto os advogados, até mesmo testemunhas, podem ser multadas, porque faltar com a verdade constitui litigância de má-fé. Existem ainda as mentiras técnicas, que ficam a cargo do advogado. São igualmente reprováveis. A pessoa acaba escondendo um detalhe, dá aquela arrumadinha na história, conta aquilo que acha e não exatamente aquilo que é, porque talvez ela não saiba o que é exatamente, mas aí ela afirma que é daquele jeito que ela acha. Às vezes a gente mente sem nem saber que está mentindo. Então, assim, tem muita questão relacionada a essa contação de história. O que vale mesmo é a prova. Aqui a gente entra em outra discussão, também sobre verdade, mas não do ponto de vista filosófico, e sim jurídico. Verdade real é aquilo que condiz com a realidade. Seria a verdade pura e simples, independentemente daquelas discussões que a gente já ultrapassou no início do vídeo. Por outro lado, verdade processual é uma verdade formal. É aquilo que formalmente está comprovado nos autos do processo. Bem observou aqui o Tribunal Regional do Trabalho quando reconheceu a dificuldade de você ter uma verdade real provada no processo. Muitas vezes, o que aconteceu de fato, a gente não consegue demonstrar.
Se não temos documentos, não temos testemunhas, não temos nenhum outro modo de comprovar a nossa alegação, é como se a gente não estivesse falando a verdade. É obrigação das partes levar para o processo as provas que demonstram que aquelas alegações que foram feitas são falsas ou verdadeiras. E é com base nessas provas que o juiz vai decidir. Se não houver provas, o juiz não pode simplesmente confiar na sua palavra quando outra pessoa está dizendo que não é bem assim. Por isso que a gente vai falar em verdade processual. Para convencer o juiz, sem um mínimo de elementos de que estamos falando a verdade, fica muito difícil alcançar na justiça aquilo que a gente pretende. Você pode ter total razão no mundo dos fatos, mas se não conseguir provar a sua verdade dentro do processo, dificilmente você vai vencer essa ação. Agora, tá falando mentira. Qual é a mentira que ela tá falando? Ela disse que não conhece João. Mas quem é João na história? Existem questões aí do processo que são juridicamente relevantes e outras que não, que é só assim, faz parte do contexto para que o juiz entenda o que está acontecendo. Então, ela viajou em janeiro. Só que na verdade ela viajou em março. Se isso não for relevante para o processo... Se a inconsistência que você observar não for importante para o resultado daquela ação, deixa para lá. Não se preocupa com isso. Foca no que é realmente relevante. Às vezes foi erro até do advogado, que a gente erra também, sabe? Eu tenho por hábito mandar para o cliente dar aquela lidinha para saber se o que eu escrevi corresponde à realidade. Porque é um telefone sem fio, né? A pessoa vive uma coisa, me conta aquilo que viveu, eu boto no papel. Só que nem sempre o que sai no papel foi exatamente o que a pessoa me contou. Porque eu posso ter entendido errado, ela pode ter se expressado de uma maneira que não foi adequada para a minha compreensão. Ela pode ter deixado alguma coisa de fora que aí acaba mudando tudo. Cabe a você também, como parte do processo, contribuir de uma forma ativa e honesta para a reconstituição dos fatos que vão levar a uma decisão justa. E é por causa desse disse-me-disse que a gente vai se afastando cada vez mais da verdade real quando a gente está discutindo em um processo judicial. E se não podemos trabalhar com a verdade real, vamos buscar aquilo que mais se assemelha com uma realidade possível. É o que chamamos de verossimilhança. Então, assim, nem sempre a culpa é da pessoa, tá? Sobre a questão da mentira, depende. Mentindo o quê? Como? Qual é a prova de que isso é mentira, tá? Você só vai conseguir a condenação da outra parte por litigância de má-fé com alteração da verdade se você tiver provas dessa mentira e ainda tem que ser uma mentira relevante e com poder de influir na decisão do juiz. Obrigada por assistir ao vídeo até o final e a gente se vê na próxima. Até lá!